Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero propor uma reflexão acerca de um tema fundamental, que é a questão da relação entre o racismo e a infância, e a pequena infância, na verdade. É preciso a gente pensar o que entendemos e o que consideramos a esse respeito. Isso tem a ver com a nossa capacidade de reflexão sobre um tema tão importante, sobre um tema que afeta toda a sociedade brasileira, sobre o mundo todo, se impõem as práticas e o pensamento racista, a segregação da população negra e da cultura negra. Muitas vezes a gente fica imaginando que isso não faz parte dos debates na educação infantil, justamente porque paira sobre nós um imaginário de que os bebês e as crianças são tão inocentes e que estão à parte e alheios de todas as questões sociais. A sociologia da infância nos mostra então que isto é um grande equívoco. Considerar os bebês e as crianças como sujeitos sociais é considerá-los também como sujeitos que são afetados pela cultura e que também afetam a cultura. Nesse ponto de vista, se a cultura brasileira se constituiu a partir de uma ideia, de um pensamento e de práticas racistas, é claro que tudo isso estará presente no cotidiano das crianças. As crianças são altamente afetadas por esse tipo de pensamento social. É importante considerar também as mensagens que são veiculadas pelas grandes mídias e que vão influenciando silenciosamente a composição do pensamento. Um pensamento que se sustenta em que alguns lugares, em alguns momentos, não cabe a negritude. Então, por exemplo, no lugar de ser princesa ou ser príncipe, a imagem que a grande mídia veicula é sempre da figura branca. A imagem que o capitalismo veicula através das embalagens, dos outdoors, né? Dos próprios brinquedos, é sempre a cultura europeia. E onde estão as crianças negras? Os seus tons de pele, a sua própria ancestralidade. No Brasil nós não falamos de ancestralidade. Nós ainda pensamos a questão étnica do ponto de vista do tom da pele, da questão biológica. E, portanto, quanto mais escura é a pele de uma pessoa, fica mais atestado a sua negritude e a exclusão de uma matriz europeia que está em todos nós. Porque antes de mais nada é preciso pensar na forma como a sociedade brasileira se constituiu. Uma sociedade constituída por matriz africana, europeia e indígena. Ao considerar dessa forma, é importante a gente entender que quando falamos de negro no Brasil, é preciso o adjetivo para ressaltar a miscigenação, o negro brasileiro. Esse negro que tem matriz africana, esse negro que tem matriz europeia e que também tem matriz indígena. Muito bem, desse ponto de vista, nós temos que pensar como tudo isso reverbera no dia a dia das crianças, como elas vão percebendo todo esse pensamento, toda essa forma de ser da sociedade brasileira que exclui a negritude de vários âmbitos e de vários processos. Nós vamos observar nas escolas, por exemplo, a ausência ainda de um currículo antirracista, um currículo que se esparrame pela escola, trazendo representatividade, introduzindo a literatura negra, introduzindo os debates a respeito da cultura indígena. Portanto, um currículo antirracista é um currículo que toma a identidade da escola. É um currículo onde as paredes são utilizadas para representar a negritude brasileira, onde as crianças são convidadas a investigar e a conhecer a cultura negra. Observa, portanto, que esta investigação cultural que deve acontecer no interior da escola
precisava ser propiciada através da seleção dos objetos, da seleção dos livros, dos contos, da introdução de brincadeiras de matriz africana, das tradições, das culturas, dos pequenos povos, dos pequenos ajuntamentos, a ideia de colocar na educação infantil um diálogo fundamental e prioritário para construir uma identidade antirracista, não se refere a projetos específicos. E nesse mês de novembro, o mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, é importante também considerar que nós precisamos ampliar esse debate para que ele se esparrame também ao longo de todo o ano e ao longo de todos os anos, e não apenas num mês específico, como data comemorativa, como um trabalho apartado de todo um compromisso cotidiano. Muitos projetos são desenvolvidos para falar de diversidade com as crianças, para falar de outras questões, buscando formas de construir esse diálogo na escola. Mas de forma pontual, de forma episódica, isso não se concretiza como a assunção da construção de um currículo antirracista. As crianças precisam se sentir acolhidas em sua diversidade. As crianças precisam ser respeitadas e assim se sentirem respeitadas. Construir uma imagem positiva de si, olhando no espelho e vendo reluzir a sua negritude, que é aceita, reconhecida, valorizada e integrada. Uma escola para todos é a escola do negro, é a escola do branco, é a escola do indígena, é a escola do imigrante, é a escola do migrante. Veja bem, se nós pensarmos que a educação infantil nada tem a ver com as práticas racistas, nós estamos, portanto, desconsiderando as crianças como sujeitos. E nesse momento da prática educativa de 0 a 5 anos de idade, nós estamos incorporando cada vez mais em nosso discurso essa ideia das crianças como sujeitos. E falar de racismo e dialogar com as crianças a respeito e ajudá-las a construir esta imagem positiva e respeitosa é urgente nas escolas desde os berçários. Construindo uma narrativa pedagógica onde os meninos possam compreender a diversidade, não como uma aberração, não como um problema, mas compreendendo que naturalmente o ser humano é diferente. Portanto, a diferença que se constitui na variedade de tons de pele, na variedade cultural, não pode ser concebida mais, e desde a infância, como um problema, como uma exceção, e sim como uma característica humana. Eu gostaria de provocar vocês todas e me provocar também, como professora, como negra, para a gente pensar a respeito disso. Para a gente pensar, por exemplo, nas escolhas que a gente tem feito com relação àquilo que estamos trabalhando no interior da escola. Não se trata de assumir uma posição onde o negro está no poder, de supremacia, mas se trata de construir um diálogo onde haja um equilíbrio no reconhecimento e a reconstrução da imagem do povo negro que foi tão afetada ao longo da história brasileira. Nós precisamos contar para as crianças os contos africanos, nós precisamos nos comportar como os griots africanos, ou, deixando aqui uma pequena dica a vocês, vinda do Patativa do Assaré, no seu poema Mãe Preta. Talvez nós tenhamos que fazer exercícios de mães pretas às nossas crianças. Espero que tenhamos comunhão, tenhamos parceria, tenhamos olhar apurado e sensível para a urgência de construir um currículo antirracista
na escola da infância, cotidianamente, ao longo do ano e por muitos e muitos anos até que o racismo desapareça. Um abraço.